Uma coisa que nos alegra, deve encher o nosso coração, é que a nossa batalha, ela já é uma batalha ganha. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O último versículo desse evangelho diz que o julgamento deste mundo, daquele que rege este mundo, é como jogar com alguém que já está morto, já está condenado. E caminhar com Cristo, viverem com Cristo, é ter essa certeza que com Ele somos mais que vencedores. Porém, o esforço do mal é fazer com que nós não nos convençamos disso e também levar a nós para a danação eterna, para a condenação eterna. E nosso Senhor, Ele promete a nós, com a sua graça, com a força do seu Espírito Santo, nos fazer caminhar de vitória em vitória. E é por isso que Ele nos promete o seu Santo Espírito. E é por isso que Ele nos promete essa graça. E para nós caminharmos na vitória, é preciso que nós nos abandonemos em Jesus. E se nós olharmos o testemunho de Paulo e de Silas, nós vamos perceber isso. A multidão que se levanta contra Paulo e Silas, não é um nem dois, mas é uma multidão. A humilhação de serem rasgadas as vestes. A maldição de serem açoitados. A palavra diz que depois de açoitá-los bastante, muito, apanharam muito. Imagine você tendo as suas vestes rasgadas, tendo a humilhação de estar nu na frente de outros, ser humilhado, açoitado com varas, apanhando, e depois de tudo isso, sendo pego, pela causa do nome do Senhor Jesus, sendo lançado dentro de um cárcere, e com a recomendação, coloque eles bem lá no fundo, e eu ordeno para que eles fiquem bem seguros. Prendam o pé deles num tronco, prenderam num tronco o pé, estavam acorrentados, e de repente começam a cantar, rezar e cantar. É quase impossível isso. É quase uma coisa impensável essa. Mas por que eles faziam isso? Justamente porque o chefe deste mundo já está condenado. Por mais que somos açoitados, por mais que somos humilhados, e por mais que somos presos, nada nos detém de louvar e cantar, rezar a esse nosso Deus. E o louvor liberta. O louvor, ele liberta. O louvor faz abrir as correntes, faz abrir as amarras, faz abrir as prisões. Naquele lugar acontece um Pentecostes. O terremoto do louvor faz sacudir os alicerces daquela prisão. Depois, se alguém quiser ler, nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 22 seguintes. De fato, eles estão ali, as portas se abrem,
as correntes de todos se soltam, e quando o carcereiro se dá conta do que está acontecendo, eu fico imaginando esse terremoto, porque o carcereiro acordou e viu as portas abertas. Aqui pelo texto parece que ele não foi nem acordado com terremoto. Eu fico imaginando que é um terremoto interior, um terremoto silencioso. Por mais que pareça até muito barulhenta essa ação, mas o carcereiro, quando acordou, viu as portas abertas. E ali, ameaçado pelos magistrados, que falaram para eles terem cuidado com ele, prender bem eles, já estavam para se suicidar. E São Paulo grita forte: não, nós estamos todos aqui. E naquele momento acontece uma conversão. O carcereiro começa a tremer, cai aos pés de Paulo e Silas e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha que pergunta. A força do louvor transformou o coração daquele carcereiro. E por que esse louvor foi que estremeu tudo? Por que esse louvor foi algo que abalou as estruturas? Não pelo fato do louvor em si, mas pela convicção de Paulo e Silas. Por isso que eles foram libertos, porque eles eram plenamente convencidos e sabiam que as penas temporais, que os sufrágios, que as lutas deste mundo não se comparam à herança eterna. Para eles era bem claro que por mais que aparentemente fosse uma derrota aquilo que estava acontecendo, no fundo, era uma vitória. E agora dou um passo ainda mais profundo. Todos estes cristãos almejavam morrer pela causa de Cristo. Portanto, todo sofrimento, toda preocupação era uma possibilidade de honrar, de glorificar o nome do Senhor. Porque eles sabiam que o sangue dos mártires, o testemunho, aquilo que nós falávamos ontem na missa, esse testemunho dado até o fim, até o último suspiro, é uma semente de novos cristãos. O sangue dos mártires são sementes de novos cristãos. Gera fruto, assim como aconteceu no coração desse carcereiro. E depois esse carcereiro foi muito gentil, né? Chamou Paulo e Silas, convidou ele para uma janta. Ali, Paulo e Silas, eles aproveitam. São Paulo fala, evangeliza oportuna e inoportunamente. Aquele carcereiro viu a graça de Deus acontecer, e quando chega na família daquele carcereiro, anuncia a palavra do Senhor a todos da família. A todos da família. E o carcereiro, como um ato de amor para com esses missionários, lava as feridas, e imediatamente a palavra diz que aquele homem foi batizado com toda a sua família. Com toda a sua família.
E depois se alegraram juntos, jantaram juntos. Tudo isso pela graça e pela força, pela resistência. Outrora é uma multidão que ovaciona, e Paulo e Silas têm que conter eles, falando que não é Júpiter nem Mercúrio, mas que eles estão ali em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que eles não são deuses, mas estão ali no nome do único Deus. Aqui é a multidão que persegue, são açoitados, ameaçados, humilhados, com as suas vestes rasgadas. Mas são capazes de louvar, mesmo diante de um grande sofrimento. Irmãos, vamos pedir essa graça hoje, nessa noite, nessa Eucaristia. E mesmo diante das adversidades, erguer os olhos para o céu e louvar a Deus, glorificar a Deus. Mesmo que não tenhamos aparentes motivos para isso. Mas, com o coração profundamente em Deus, com a esperança da vida eterna, com a certeza da vida eterna, eu sou capaz de louvar a Deus. Mais uma vez repito como um refrão dessa homilia: porque o chefe deste mundo já está condenado. E agora eu digo uma expressão popular. Eu me lembro, eu sou do tempo em que, quando eu assistia futebol, quando tinha as eliminatórias da Copa do Mundo, tinha o time da Venezuela, né? Com todo respeito à Venezuela, mas tinha o time da Venezuela que levava a sacoletada de todo mundo. Quando o Brasil jogava era 5-1, 6-1, 7-1, era só goleada. Era só goleada. Quando era jogo Brasil e Venezuela, eu sabia, esse aqui está ganho. Esse aqui está ganho. E a mesma coisa no mundo espiritual, irmãos. Se você luta com Jesus, você já sabe, essa partida está ganha. O capiroto, esse chifrudo danado e desgremenho, é um condenado e derrotado. Se nós jogamos com Jesus, é de sacolada que a gente ganha. É de goleada. Com Cristo, somos mais que vencedores. Porém, com Cristo. Sem o Cristo, meu amigo, você vai ser sapugaiado e vai apanhar muito. Mas com Cristo, nós somos mais que vencedores. E é por isso que estes homens, Paulo e Silas, eram tão convictos desta fé e dessa graça de Deus. Mais uma vez, peçamos isso a Deus, de saber que com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém.